vou-me falar do passe. E todos nós sabemos que estamos numa palestra que no final tem o passe coletivo. Sabemos que o passe pode ser coletivo ou pode ser individual. E hoje, por acaso, nós podemos assistir no mesmo espaço ao passe que é coletivo e ao passe individual. Sabemos, de alguma forma, que o passe é algo que age em nós, não é? Por isso, aqui vimos recebê-lo. Age no nosso equilíbrio, na nossa saúde, não é verdade? É ou não? Nós sabemos isso. Sabemos que há intervenientes no passe. Aqui todos vemos os passistas, aqueles que estão doando de si, os que recebem o passe, os pacientes, vamos agora chamar assim, os pacientes. Paciente é uma palavra que tem a raiz na palavra paz. Paciente vem de paz. Então, aquele que precisa de ter paz, chegar à paz portanto, sentir a paz no seu ser, e alguém muito importante que a maior parte de nós não vê, mas sem eles, os nossos queridos irmãos em espírito, nós não estaríamos aqui. Ouvimos muitas vezes a irmã Leonor dizer que onde há um centro espírita, que vemos aqui materializado, há uma estrutura espiritual que permite a sua existência. Onde há uma equipa de trabalho que todos vemos aqui, encarnados, há por detrás uma equipa de trabalho espiritual que em tudo está intervindo. Portanto, sempre que aqui entramos, há uma equipa invisível, amparando a cada um de nós. Muitas vezes não temos consciência disso. Muitas vezes todos ficamos distraídos, não nos lembrando que entramos no centro espírita, entramos em casa de alguém. Uma casa a que eu chamei lar, e é um lar verdadeiramente. No fundo, nós todos aqui estamos porque somos filhos de Deus. E nesse sentido, somos todos irmãos. Não é verdade? E por isso, se nos dermos a esse esforço de atenção, porque nós somos muito distraídos, percebemos todos essa envolvência fraternal que nos une a todos e que depois se propaga. Então, este lar só existe porque Jesus o permite. Mas estava a dizer, este lar existe aqui, estava a falar de Jesus. Jesus nos ensinam os Espíritos, Jesus é o governador da terra. Jesus é a luz do mundo. Ele próprio nos disse isso, não é? Jesus é a luz do mundo. Jesus governa a terra. E por isso governa cada um dos departamentos que nela funciona. E por isso olha por cada um de nós. E por isso, um dia nas nossas vidas, nós encontramos a casa espírita ou outra casa onde o amor e a paz e Jesus são quem também governa. Então, vamos ao passe. Estamos aqui porque há 150 e muitos anos, alguém com espírito estudioso, curioso, observador, não deixou passar em vão uns fenómenos que então aconteciam e que mobilizavam todas as pessoas. E que, com um aturado trabalho, codificou o Espiritismo. Ao fazê-lo, deixou-nos um legado imenso
que cada vez compreendo melhor e podem compreender com certeza quem estuda a doutrina, um legado imenso, que nós teremos muitas existências para estudar e com certeza não pararemos mais, porque nós já sabemos que somos espíritos imortais e, portanto, o estudo não terá mais fim, o trabalho não terá mais fim para nós. Mas isto para vos dizer que quando fui procurar uma forma de falar do passe de outra maneira que não aquela a que nós estamos mais habituados, encontrei um manancial riquíssimo de informações ou de abordagens imensos textos, imensas coisas simples que nós podemos todos aceder e podemos todos ler e podemos ficar melhor informados. Todos nos lembramos que Jesus curava, que Jesus harmonizava, que Jesus impunha as suas mãos, olhava, falava, às vezes nem sequer fazia nada e curava, não é verdade? Jesus tinha um magnetismo fora do comum. Jesus falava para multidões e era ouvido. Portanto, isso significava que o coração de Jesus e a sua luz eram imensos e muitas vezes só pelo toque, não é? Curava. Então, é porque eu estou a ver a imagem de Jesus aqui, porque algumas escolhi de Jesus. E agora, depois deste interregno, estou aqui pensando que a minha primeira ideia para hoje, pesquisando, lendo, foi ler-vos um capítulo deste livro, Missionários da Luz. Nós lemos muito, e quando pedi ajuda aos nossos irmãos espirituais, aquilo que eu vi à minha frente foi um trecho deste livro. Entretanto, nessas pesquisas todas, eu preparei outro trabalho, que está aqui, e que não estão a ver. É por isso que vamos esquecer, eu depois vos mostrarei, e vos vou ler do espírito André Luiz, o que ele escreveu sobre passes neste livro Missionários da Luz. Então nós vamos nos ver, vamos nos entender, vistos pelos nossos irmãos espirituais. Esta equipa, com certeza tão numerosa e tão amorosa, que está aqui conosco. Em todas as reuniões do grupo, junto ao qual funciona Alexandre, com atribuições de orientador, vários são os serviços que se desdobram sob a responsabilidade dos companheiros desencarnados. Nem sempre me foi possível estudá-los separadamente. Todavia, respeito a alguns deles, não me furtei ao desejo forte de receber elucidações do respeitável instrutor. Um desses serviços era o de passes magnéticos, ministrados aos frequentadores da casa. E vejam, ouçam o que nos diz agora André Luiz. O trabalho era atendido por 6 entidades envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar. E depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da crosta. Então, quando chegamos, há uma equipa
esperando por nós, que nos toca sem que pressintamos e que depois de nos tratar, trata também todos aqueles espíritos, irmãos nossos, que vêm connosco. Indagando de Alexandre relativamente àquela secção de atividade espiritual, indicando-lhe os companheiros em esforço silencioso, esclareceu o mentor com a bondade de sempre. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético que comparecem aqui para a dispensação de passos de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas, que exige muito critério e responsabilidade. São os nossos irmãos espirituais. Esses trabalhadores apresentam requisitos especiais? Sim. Na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta a boa vontade. Como acontece em outros setores de nossa atuação, precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Quando estamos aqui a ser tratados, estamos a ser tratados por alguém que muito ama, mas que muito sabe do que está fazendo. O missionário do auxílio magnético, na crosta, portanto, os que estão aqui, ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. E aqui, André Luís, o mentor que está a falar com André Luís, fala-lhe dos irmãos no mundo espiritual e daqueles que aqui aceitam ser passistas. Cumpre-nos acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir. Quando na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano. Os servidores humanos somos os passistas, neste caso aqui, e tantos outros que muitas vezes não sabendo são passistas em outras casas, onde se pode atender por amor. Somos todos ainda muito imperfeitos e por isso a equipa de espíritos que vem ajudar-nos nesta hora vem colmatar a nossa boa vontade com o seu saber e o seu amor, ainda incompleto o servidor humano no terreno das qualidades desejáveis. E de um outro livro de André Luís, numa casa como esta, há colaboradores espirituais devidamente fichados, assim como ocorre a médicos e enfermeiros num hospital terrestre comum? Perfeitamente. Tanto entre os homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, o êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. A lei não pode menosprezar as linhas da lógica. É que às vezes nem sabemos pensar aonde vamos. Não é verdade? E muitas vezes nós, que também lemos depressa e não nos atentamos a pormenores tão importantes. E ainda aos nossos irmãos espirituais. Referindo-nos aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém no setor de nossos trabalhos normais. Entretanto, se alguns deles vêm ao nosso encontro solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá a nossa melhor orientação,
no campo da espiritualidade. Porque aqui também estamos nós, neste trabalho, quem vem receber e quem vem doar, estamos todos sempre, sempre a aprender. Desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória, deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto de que se faz merecedor. E a uma certa altura, porque não vos posso ler tudo de modo algum, André Luís, o instrutor, sorrindo para André Luís, lhe diz assim: em todo o lugar onde haja merecimento, nos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Todos os enfermos podem procurar a saúde. Todos os desviados, quando desejam, retornam ao equilíbrio. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção. Qualquer cota recebe da parte deles qualquer, quer para quem vem receber, quer para quem vem doar. E agora vejamos a hora do passe. E vou-vos ler de Domínios da Mediunidade. Atravessamos a porta e fomos defrontados por ambiente balsâmico e luminoso. Como compreender a atmosfera radiante em que nos banhamos? Tantas vezes nós sentimos, se nos dermos ao trabalho, e o trabalho é só ficar quieto, calmo, sentindo. Nesta sala se reúnem as sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram, trazendo o melhor de si mesmos. É porque nós, meus irmãos, somos uma peça muito importante, quando entramos na casa espírita. Aliás, em toda a nossa vida, nós somos uma peça muito importante. Não é verdade? E nesta casa e neste ambiente vibram os nossos pensamentos, as nossas preces, as nossas aspirações, o nosso amor, a nossa confiança. Somos nós que definimos, auxiliados, já percebemos, a nossa cota parte é ampliada pelo amor e pelo saber dos nossos irmãos em espírito. Delicadamente, colocou-me ao lado de uma senhora respeitável que se localizara à mesa, não longe do orientador da casa. Vejamos esta irmã, observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. Detive-me em acurado exame da região mencionada e, efetivamente, descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Expus ao novo amigo minhas observações, ao que me respondeu. Li propositadamente este parágrafo, que nós não percebemos, para perceberem que
de facto os nossos irmãos aqui estão com grande saber, para que todos gravemos isso, saber que nós não temos, porque é um médico que nos está falando. E agora vejam o que nos diz. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontram no mesmo estado de desequilíbrio. Se a mente, a nossa mente, nós não sabemos ainda o poder da nossa mente. Os centros de força desarmonizados, as células desarmonizadas, e é o poder da nossa mente a desarmonizar, porque a nossa mente. E sabemos que a sede da mente, a sede da inteligência, é o espírito. E assim como o corpo físico se pode intoxicar com os alimentos, o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, pode também ficar intoxicado a partir da nossa mente, a partir do nosso espírito, com a nossa indisciplina das emoções, com a nossa falta de vigilância sobre a nossa mente. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenómenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isto acontece, mormente, quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Então, por um lado, o nosso pensamento e a nossa mente. Por outro lado, a oração e a falta dela. Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. E eis como nós, que ainda não sabemos mandar na nossa mente, depois perturbamos o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico. E então o magnetizador começou o seu trabalho. Não vos vou ler, eu daqui não consigo ver bem as horas. Não vos vou ler porque deixo-vos aguçado o apetite para irem procurar. Porque os gestos aqui descritos são aqueles gestos que nós devemos fazer. E porque nós muitas vezes também pensamos que se não estamos aqui, não somos atendidos, vou-vos ler este trechozinho. André Luís pergunta: perdoa-me a pergunta, mas na hipótese de não se socorrer esta irmã da colaboração de uma casa espiritista, como se haveria com a doença oculta? Estaria ao abandono? Nós sabemos que Deus não deixa, Deus é Pai, Deus não deixa nenhum filho abandonado. Nós às vezes é que não nos lembramos de, orando, entrando em prece, falar com Ele. De modo algum, respondeu Anacleto sorrindo.
Há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade, amparando as criaturas que, através de elevadas aspirações, procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isto mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro do mais alto, através da oração e da posição ativa de confiança no poder divino, através da fé. Não é? Então, todos nós percebemos como o pensamento e a prece são determinantes na obtenção da nossa saúde. E que, onde quer que estejamos e onde quer que vamos, há sempre este recurso. E podemos sempre falar com o Pai do céu. Ele nos ouve. Nós sabemos que a prece irradia de nós. Nós somos seres radiantes. E só não somos mais radiosos porque ainda não conseguimos pôr essa nossa luz toda a brilhar. Onde existam solicitações da fé sincera, os auxiliadores magnéticos transitam em toda a parte. Onde vibra o sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. Temos que ter fé. Temos que ter fé. E falando de outro caso, que agora não vos leio, observou, disse ele bondosamente, Anacleto, toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia. E as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Podemos perceber isso? O nosso ser se sente em desarmonia e o nosso corpo fica doente. A prece, falando de um nosso irmão, dizia: no esforço mental gigantesco, ele mesmo produziu pensamentos terríveis e destruidores que segregaram matéria venenosa, imediatamente atraída para o seu ponto orgânico mais frágil, que é o fígado, neste caso. Ele, porém, está em prece regeneradora e facilitará nosso serviço de socorro pela emissão de energias benéficas. Não fosse a oração que lhe renova as forças reparadoras e não fosse o recurso, o socorro imediato de nossa esfera, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. A prece, na prece, falando de outro caso, recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam no presente drama biológico. E ainda, eles nos dizem: não podemos abandonar nossos irmãos na carne, ao sabor das circunstâncias, mormente quando procuram a cooperação precisa através da prece. A oração, elevando o nível mental da criatura, confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita nossa tarefa de auxílio fraternal.
E ainda sobre um caso que aqui eu vou-vos falar ainda deste caso. Há alguém, enquanto a equipa trabalhava, há alguém que vem pela 10ª vez ao passe. E o trabalhador espiritual chamou o responsável pelo trabalho. A orientação num caso de 10ª vez. Nós sabemos como muitas vezes precisamos de trabalhos continuados. Ora, reparem, lastimável. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo até que adote nova resolução. Porque muitas vezes nós não fazemos aquela cota de trabalho que nos compete fazer. Poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Quantas vezes nós, na ideia de que estamos a auxiliar, estamos a fortalecer um erro? Nosso esforço é também educativo. Não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. É que muitas vezes nós sabemos, temos que chegar ao limite da dor para acordar então e mudar. Mas remata. O Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir e educar. E André Luís se foi embora daquele trabalho, com certeza enriquecido. Para vós, a quem não pude mostrar aquilo que queria, mas tive a oportunidade de ler, não era isso que vinha fazer, mas de ler aquilo que me tinha sido indicado, gostaria de deixar aquela frase de Jesus mais uma vez e de lembrar como eram tão sábias essas palavras, tão simples e tão sábias. Vigiai e orai. Vigiai o pensamento. Vigiai. Vigiemos, quando digo vigiai, vigiemos o nosso pensamento. O pensamento já percebemos que é incessante. Nós não podemos estancá-lo. Nós somos os seres inteligentes da natureza. Nós estamos ligados ao Pai. E, por norma, temos os nossos pensamentos em desarmonia, não é verdade? E o nosso ser desarmoniza-se. O pensamento não é fora de nós, é dentro de nós. É algo de imponderável, não é? Tal como o nosso espírito, a nossa essência. E o nosso espírito fala com o nosso corpo através do corpo espiritual, do perispírito. E esse corpo que nós ainda tanto desconhecemos e que permite a comunicação dos nossos irmãos em espírito conosco. Somos os seres inteligentes da natureza. Somos constituídos pelo Espírito. Somos um Espírito. E somos constituídos, enquanto encarnados, pelo Espírito, pelo perispírito e pelo corpo físico. Somos esses seres trinários.
O corpo ficará um dia quando partirmos, mas o espírito permanece. E enquanto não formos apenas luz, temos um perispírito que é influenciado pelo espírito. É o espírito quem manda. Somos nós. Temos que vigiar-nos, vigiar a nossa mente. E darmos-nos mais com o Pai do céu. Porque a prece, a oração, essa força, que é a forma que temos de falar com Ele. Quando precisamos, não corremos ao Pai terreno, à nossa mãe, ao nosso amigo. Deus é esse Pai que Jesus nos ensinou a considerar, a entender, e que em cada dia nos ensina a amar. E por isso nós podemos ver que Jesus foi luz quando nasceu há 2000 anos. Não foi? Foi, já era, foi e será sempre, porque as suas palavras são imortais também. As suas palavras hoje ainda acordam o nosso espírito. Vigiemos e oremos para sermos saudáveis, para sermos alegres, para sermos felizes, para sermos amigos, para sermos irmãos. Porque somos nós, com a nossa fé, com a nossa vontade, com a nossa inteligência, com a nossa liberdade. Então esta foi uma maneira diferente de falar do passe, de falar da importância da nossa atitude mental em todos os momentos da nossa vida, de falarmos do que é o momento do passe, de quem está tratando de nós, do que é feita a vibração que nos envolve, da nossa responsabilidade também, da nossa cota-parte. Nossos irmãos não nos exigem que sejamos perfeitos, mas que ganhemos paulatinamente consciência de quem somos. E eles estarão sempre conosco, onde quer que estejamos. Não é verdade? Nos disseram, onde esteja a nossa mente, o nosso sentimento, a nossa aspiração, a nossa prece, o Pai vem em nosso auxílio. Confiemos, confiemos. E resta-me agradecer também a vós e a todos os que na invisibilidade nos ajudam e estiveram aqui conosco. E a Jesus, pelas palavras tão simples, tão belas e tão poderosas na nossa vida espiritual, na nossa vida agora terrena. Vigiai e orai. Como se estas duas palavras mais fortes e tão belas possam ser aprenda para nós nesta véspera de Natal. A importância do nosso pensamento e a importância da prece nas nossas vidas, para que o nosso ser, espírito, perispírito e corpo estejam em perfeita harmonia. Obrigada. E vamos agora então receber a energia do passe, a transfusão de energia magnética dos fluidos salutares que sempre o Pai tem para nos enviar através de Jesus, dos bons espíritos, que possamos compreender, tal como me foi tão importante, porque estamos sempre a aprender, compreender como somos amados e como somos seres belos, criados por Deus.